Fala aí, pessoal, eu sou o Eric Daldegan. E eu sou o Felipe Guimarães. E esse é mais um episódio do Pode Vir Crente, que eu estou empreendendo. Filipão, mais um episódio indo ao ar. É isso aí, sem parar, vambora. E hoje o assunto vai ser quente. Vambora, porque se você caiu de paraquedas aqui, nós estamos na sequência da série Expressando a Glória de Deus nos Negócios. Já gravamos 2 episódios. Isso aí, falamos sobre diversos temas, sobre identidade, enfim, sobre atitude, sobre limpeza. O que você precisa limpar para poder... O último episódio foi sobre limpeza. É legal falar disso porque, assim, na verdade, tudo que a gente tá falando aqui tem a ver com o teu negócio. Exatamente. E se tem a ver com o teu negócio, tem a ver com você. Então, é sobre o que você precisa fazer em você mesmo para que o teu negócio avance. Porque todo CNPJ, por trás do CNPJ tem um CPF. É isso aí. E aí nós estamos dando continuidade. Se você ainda não nos segue, então, aproveita esse momento inicial. Cara, clica aí, dá o joinha lá, curte, porque o algoritmo entende que isso é relevante. É isso aí. E aí você aproveita e segue a gente nas redes sociais, Instagram, TikTok, todo dia. Todo dia sai um corte novo do episódio daqui. E aqui no YouTube, o episódio completo, toda quarta-feira às 8 horas. E hoje a gente vai falar de um tema que é o dia a dia de todo empresário e empreendedor. Será? Vamos lá, hein? Hoje a gente vai falar sobre crescendo através das tempestades. Eita! Esse é o tema de hoje. A gente vai falar sobre adversidades, sobre crescimento, sobre dependência de Deus. Olha aí. E no meio das adversidades é punk, hein? É punk. Mas tem que ter fé, hein? Mas qual é o empresário empreendedor? Tá certo. Se já empreende, sim, não entende que, cara, o jogo não é fácil. Crise faz parte do pacote. Exato. É sobre isso. Faz parte do pacote. E, cara, o quanto mais rápido entender isso... Cara, é libertador, cara. Libertador. Você tem que acordar todo dia. Pô, tem uma crisezinha pra resolver, um probleminha pra resolver. E aí, que empreendedor é criativo, cara. É sagaz. Cara, e aí a gente já vem trazendo no cerne da questão esse ponto, né? Então, se já desmistificamos que se você já empreende, já é empresário, já é empreendedor, você já entendeu que a crise faz parte do pacote. Isso, boa. Se você não entendeu agora, você sabe. E passe a entender e aceitar que faz parte. É sobre isso. Você vai ter crise financeira, crise com as pessoas, vai ter crise pessoal, com a identidade. Você não quer, eu não quero mais isso. Isso não é pra mim mais. Cara, eu já vi empreendedor com 2 meses de negócio desistir. Eu já vi empreendedor com 1 ano de negócio, falei assim, não sei porque eu entrei nisso. Eu já vi nego com 30 anos de negócio, falei assim, cara, o que eu tô fazendo aqui há 30 anos? Então faz parte. Faz parte. Então, assim, tem até uma frase célebre que eu de vez em quando gosto de usar, que é assim, cara, tu tá cansado? Faz o que, Eric? Descansa. Se você chutar o balde, desistir de tudo... Pode até ser, mas antes descansa e reflete. Coloca a mente no lugar, descansa. Isso. Procura uma ajudinha também. Respira... E aí dá o próximo passo. Porque crise faz parte. As empresas servem para resolver problemas. Então, problema dá trabalho. Dá trabalho. Então, assim, a gente quer falar um pouquinho sobre isso hoje. Boa. Vamos lá, então. E quando a gente fala de crise, a gente pode falar sobre sofrimento. Sim. Porque crise traz um sofrimentozinho, né? Sim. A gente pode pensar assim... Mas aí tem gente que pensa assim, cara, mas eu sou uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa de Deus, eu não posso sofrer, porque Deus não quer que eu sofra. Cara, mas crise vai te trazer um sofrimentozinho, você vai ter que passar por aquilo ali. Jesus foi pro deserto, irmão. Eita, Lelê. Ficou 40 dias sendo tentado. Tu acha que você não vai ser? Tu acha que você não vai sofrer um pouquinho? Caraca, isso aí é forte. Tá de sacanagem. Entendeu? Isso é um pensamento forte, porque é o seguinte, cara. Você falou assim, você acha que você não vai sofrer? Você acha que você não vai ter tentações? Cara, se a gente levar para esse lado, você vai ter tentações de todos os aspectos. O mal, como você quiser chamar, Satanás, o mal, o anjo, enfim, ele vai olhar qual é a tua fraqueza. Ah, você gosta de contar uma vantagem? Pronto. Então deixa eu botar um negocinho aqui pra você contar uma vantagem. Tá rindo, mas é isso aí, cara. Se a tua dificuldade é relacionamento, deixa eu botar um negocinho diferente aqui na tua empresa pra ver se você não cai. Se o teu negócio é dinheiro fácil, deixa eu botar as pessoas aqui pra te oferecer um negócio mais fácil. Então, assim, cara,
Até Jesus foi tentado no deserto. Exatamente. Em vários aspectos da vida. Você acha que a gente não vai ser? Vai isso. Ser. E aí, nesse momento, é um momento onde você vai ser colocado em xeque. E aí, né? É nesse momento que você vai expressar a glória de Deus ou expressar... Eita, E aí? Fala comigo aí. E aí, por que eu falei de sofrimento? Porque, assim, de fato, cara, tem pessoas que vivem a utopia de achar que... Não, porque eu entrei pra igreja... agora sou de Jesus. Sou de Jesus... Agora nenhum mal vai passar por mim, né? Aí a gente que já tá, né, calejado disso, a gente sabe que é aí que começam os problemas, as crises, as tentações, as provações. Porque aí você já não faz parte mais do mundo. Agora você se separou, se destacou. O diabo, ele já acorda e fala assim, opa, vamos lá, hein, aqui, ó, o novo crente aqui, ó, vamos ver se é crente mesmo, vamos lá, hein. Cara, e você falou uma coisa legal aqui, que, ok, ainda mais você que tá assistindo a gente, se você é um novo convertido, tá na igreja agora, ou recente, é natural você, né, olhar para a igreja como um refúgio, e assim, agora eu tô com Jesus, eu sou crente, e agora vai dar tudo certo. Isso é maravilhoso, esse pensamento. Só que você vai entender que o buraco é mais embaixo. Você vai entender que, na verdade, o que você encontra em Deus não é a solução para todos os aspectos da vida. Você vai encontrar, sim, um caminho por onde ou como passar por esses problemas da vida. Exato. Os problemas, né? No mundo tereis aflições. Já falei aqui no outro episódio. Ó, tá né? lá em Clássico. João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso são palavras de Jesus, falando que passando você... por esse mundo. Exatamente, porque ele passou, sofreu, todo mundo sabe, mas ele manteve ali a identidade dele, manteve ali, ó, eu preciso resolver isso aqui, isso aí é o meu propósito de vida. Então ele seguiu com aquele propósito, teve momentos que ele titubeou, perguntou, pai, se eu preciso for, afaste de mim esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade. E aí ele foi até o fim, e morte de cruz, a gente sabe. Então, assim, passou pelas provações, passou pelos problemas. Então, o evangelho é sobre isso. E ele não deixou de passar. E passou pelas provações. Então, você acha que tu não vai passar? E aí, essa tua fala é interessante, porque é só tipo assim, né? Fazendo a ênfase no que você falou. Ele passou pelas tentações. Exato. Ele não fugiu das tentações. Exatamente. Ele não evitou as tentações. Ele não deixou de ter as tentações. Ele passou por elas. Então passou pelos problemas, passou pelas situações, passou pelo julgamento. E prevaleceu. Prevaleceu, isso aí. Teve sucesso. Venceu tudo isso. E deixou isso como um exemplo. O legado dele é esse exemplo. Exatamente. Se eu passei, vocês também podem ter a oportunidade. Podem passar. Mas é isso. E aí, cara, dentro disso, é interessante trazer um outro tema ou uma outra abordagem. Não sei o que dá, mas assim, eu lembrei assim, se você tá passando por isso, tem um motivo. Boa. Vamos lá, vamos nesse caminho. Se você tá passando pelo que você tá passando, cara, cada um, assim, pode ser que eu passe o mesmo problema que o Felipe na empresa, mas pode ser que não, ele tá passando por uma coisa, eu tô passando por outra. Mas se você está passando por isso, que você precisa passar por isso. A pergunta é, o que eu preciso entender desse problema que eu tô vivendo? O que eu preciso entender e como eu vou sair daqui desse problema, que é o centro da questão. Qual é o aprendizado disso aqui que eu tô passando, que eu preciso ter, que Deus quer me mostrar? Porque, cara, se você consegue sair de um problema, você vai sair mais forte. Eu quero dar ênfase a isso que você tá falando, cara. Isso tinha a ver com o que eu ia falar realmente. Sim. Então eu vou complementar, porque muito crente, muita gente, e até gente fora da igreja, tá? Fala muito sobre o seguinte: Deus está me castigando. Estou vivendo isso porque fiz algo. Caraca. E Deus está me castigando com relação a isso. E aí, cara, estou passando por uma correção, né? Deus está querendo me corrigir. É comum você ouvir isso. Sim. Cara, eu respeito quem acredita dessa forma, desse jeito, que, tô sendo punido por Deus. Cara, mas eu acho que não tem a ver com punição. Mas tem sim a ver com correção. Boa, correção. E aí, quando eu falo correção, culturalmente a gente pode tentar atrelar por correção com punição, né? Eu vou punir o Eric para que ele se corrija. E, cara, não necessariamente tem a ver com puni-lo. Tem a ver com mostrar uma realidade
para que ele corrija a rota que ele está vivendo. Redirecionar. Que ele redirecione. Então, eu entenderia... Você está indo por um caminho que não tá legal. Eu como pai que tô vendo, não tá certo. Não tô gostando disso aí. Mas olha só, vamos corrigir isso aqui. E aí, obviamente, se você está indo por um caminho que não é legal, a correção, para você vai interpretar aquilo como punição. Mas é Deus te livrando de algo pior que pode acontecer lá na frente, te corrigindo. Vai doer um pouquinho a correção, mas, cara, não tô te punindo, tô te salvando. Eu diria que, eu acho que isso tem a ver com a mentalidade, com a forma como a gente pensa. Exatamente. Somos aquilo que acreditamos. E nesse momento, eu acho que é um momento que, como cristãos, como crentes, e nessa reflexão que a gente está trazendo, até para uma evolução pessoal ali de, caramba, preciso refletir de uma forma diferente. Olhar para essas circunstâncias ou essas situações e tentar ver o lado de que, cara, o que eu preciso tirar daqui? Sim. O que Deus está tentando me mostrar aqui? Porque o que eu acho que é punição, muitas das vezes é um aprendizado para algo maior que eu preciso viver. Exatamente. Tá te livrando de algo ou te mostrando que não é o caminho a seguir e obviamente não é confortável, né? Eu gosto muito do exemplo da musculação, do não confortável com a musculação. Né? Para você ficar forte, vai ter que passar por uma dor. Vai ter que inflamar o músculo, vai ter que sofrer um pouquinho, vai ter que pegar um peso a mais. Vai doer, vai ficar dolorido, mas tá crescendo. Então eu penso que essa correção, e muitas das vezes é uma correção de Deus. Cara, é um mecanismo que Deus está usando para que você lá na frente vai passar por algo muito maior, só que agora você tá forte. Exato, assim, já passei por isso. Isso é normal, pô. Já crise, como é que é, faz parte. Como é que é? Como é que é manter uma empresa? Pô, show de bola. Às vezes eu gosto de andar com o Flávio, porque o Flávio é um sonhador. Então ele, vou montar um negócio e tal, não sei o que, bababá. E aí, só que ele é um cara já vivido, né? O Flávio não é um garoto. E aí, rapidamente, ele não, pera aí, cara, mas eu já fiz isso no passado, calma aí. Vamos mais devagar, é melhor montar um negócio já... Esse gente tava falando, né? Montar um negócio, já ter alguns clientes, porque, cara, ter despesa fixa, não ter quem paga essa despesa fixa, não é uma coisa fácil. É verdade. Porque marinheiro de primeira viagem, irmão, anima, chega no final do ano, tem que pagar o 13º. E aí? Como é que faz? E aí você sofre. E aí você se sente mal, aí você quer largar tudo. Aí você não consegue lidar com a dor de que agora tem que pegar um empréstimo. Agora tem que... Cara, sabe? Então, às vezes você passa por algo que vai... Eu acho que eu já comentei isso algumas vezes, né? Tem gente que, por exemplo, é muito certinho com grana. E não tem nada de errado em ser tudo certinho com grana. Mas eu quero dizer muito certinho com grana no nível de, por exemplo... Nunca pegou um empréstimo na vida porque não precisa. E tá tudo bem. Tem uma graninha guardada e tal. E aí vai perceber que, quero montar um negócio, quero alavancar os negócios. E aí ele entende que para isso ele vai ter que contar com a grana do banco. E ele trava. E ele fala assim, não, nunca peguei um empréstimo na vida. Não é agora que eu vou fazer. Eu vou usar o que eu tenho. Aí ele descapitaliza, aí ele fica zerado. E aí pega o empréstimo lá, ter usado o giro do banco. E organizado isso. Então, às vezes, cara, de verdade, vou falar uma coisa aqui, eu acho que eu já até falei isso com você no privado. Às vezes, Deus pode te colocar em situações que vão te desafiar a entrar em situações como essa, de forma controlada, de forma que não vão te quebrar, não vão te expor ao risco da ruína, para que no momento que você precisa tomar grandes decisões, você fala, cara, já passei por isso. Sei como é que funciona. Eu tava falando hoje, numa reunião mais cedo, alguém me perguntava assim, ei, cara, tu vai nascer tua filha e tal, não sei o que, tá animado, tá nervoso, tá não sei o que. Eu falei, cara, é o meu terceiro. Então, eu tô tranquilo. Eu sei que... Eu já sei qual é o roteiro, né? Cara, daqui uns dias ela não vai se sentir bem, ou ela não vai se sentir bem um dia, a gente corre pro hospital, ou vai chegar o dia que marcou e a gente vai pro hospital. Então inclusive, Flávio, é engraçado isso, que eu já até falei, amor, já arrumou as malas? Tá no momento eu ali. Já mandei elas arrumar as malas, já arrumou, tá bonitinho, as 2 malas arrumadas. Eu já falei, amor, já separou os documentos? Porque depois eu tenho que, né, dar entrada. No cartório, para Mas, cara, no meu primeiro filho, que eu tinha 20 anos, não foi assim, mano. Foi no caos, foi no desespero. Foi no susto e vambora. A Letícia, inclusive, foi no meio do carnaval, com a escola de samba passando na avenida e caraca, de noite. Só que hoje, cara, já passei por isso. Já vivi isso. É verdade. Então, assim, da mesma forma, eu dei esse exemplo do meu filho, da minha filha, né? Mas da mesma forma, por exemplo, no passado, eu já vivi situações... Eu falo de banco, muito de banco, porque eu tô vivendo isso, né?
Eu já vivi no passado situações onde, cara, eu com meu sócio, te fala assim, cara, a gente tem um caixa, vamos, sei lá, vou dar um exemplo aqui, tem 10 mil aqui e a gente quer fazer um investimento que custa 10 mil. E a gente fala assim, pô, mas vamos zerar o caixa? Não. Não, vou dar um outro exemplo, melhor. Tenho 10 mil de caixa, mas precisa fazer um investimento de 20. Não vamos fazer um investimento porque a gente só tem 10. Entendi. Pô, mas cara, vamos pegar mais 10 no banco. Não, a gente só tem 10. Mas a gente não vai conseguir fazer. Não vai. E aí hoje tem que tomar decisões, talvez até com magnitudes maiores, e olhar assim, não, cara, vamos fazer? Não vamos? E aí você já tem aprendido que assim, cara, ou eu abandono toda a ideia, e aí eu já sofri a dor da frustração de não avançar, da pequenez que você fica, de ver os concorrentes. Cara, eu lembro de um tempo de conversar com meu sócio, de ele olhar para os concorrentes e falar assim, caraca, eles estão fazendo, eles estão acontecendo, não sei o quê, blá, blá, blá. E a gente aqui fala, cara, mas era só fazer. Não, mas a gente não tinha grana. Tá. Não tinha grana. E aí depois descobri que exatamente o concorrente foi lá no banco, pegou o dinheiro e fez. Fez com o dinheiro do outro. E às vezes você não quis passar aquilo porque você tinha um background ali, polido. Cara, mas às vezes você precisou passar por situações de vezes que te levaram até lá. Eu hoje lido com situações, às vezes, problemas muito grandiosos, com uma paz, cara. Com uma paz. Coisas que talvez alguém com menos experiência... Eu lembro de uma fala que a gente já compartilhou aqui do Silvio Santos. Ele falava muito com Lázaro. Aquela história do burro. Do burro. E o outro que... Do burro, do prisioneiro. O prisioneiro, o burro. A história do prisioneiro e do burro. Isso. Do rei e do burro. O prisioneiro que falava com o burro. A história... Eu vou contar aqui pra quem não conhece essa história. A história é basicamente o seguinte. A história do prisioneiro, do rei e do burro... É que tinha um camarada que foi preso lá por um motivo qualquer. E aí ele tava ali na grade do presídio, né? E aí passou um cara com burro e ele começou a falar com o burro. E aí alguém começou a falar assim, cara, você fala com burro? Não, aí algum representante do rei viu ele falar com burro e falou, cara, tu fala com burro? Ele fala, pô, mas isso é interessante, o rei vai gostar disso. E aí ele contou pro rei, e o rei foi lá, cara, tu fala com burro? Eu falei, não, eu sou de uma família de adestradores de burro, que a gente treina os burros pra falar e não sei o quê. Cara, eu acho isso fantástico, eu quero ter isso na minha corte. Então eu vou levar você pra minha corte pra você treinar os meus burros lá. Só que aí o guarda do presídio olhou pra ele, cara, tu é maluco, pô? Pô, o cara, no dia que ele te descobrir que você não tá contando uma história, que eu sei que tu não é nada disso, esse rei vai mandar te matar, cara. E aí o prisioneiro conta pro guarda. Meu irmão, até isso tudo acontecer, daqui a um ano... ele falou que levava um ano pra poder o burro falar. Ele falou que treinava o burro em um ano. Daqui a um ano, até o rei descobrir que em um ano o burro não vai falar, eu posso morrer, o burro pode morrer, o rei pode morrer, tanta coisa pode acontecer, o rei pode esquecer essa história de burro. Então, assim, cara, deixa eu viver essa parte da minha vida, sacou? Então, por que eu tô fazendo essa analogia, né? Tem situações que, óbvio, né? Quem é você? O burro? O guarda, o prisioneiro ou o rei? O ponto interessante de contar essa história é que, assim, tem situações que você precisa viver ou se colocar, né, talvez não no risco da ruína, mas não se expor ao risco da ruína, mas não se expondo ao risco da ruína. Se colocar em situações mais ousadas, onde você eventualmente vai aprender coisas que talvez você nem ganhe, não seja bem sucedido, mas você aprendeu. Ou se você foi exposto a isso, mesmo sem querer, né? Cara, me colocaram numa situação que eu não queria, mas o que eu aprendi com isso? Ou que, me dei mal ali, perdi uma grana, perdi um projeto. Não foi bom mesmo no final das contas, mas o que eu aprendi com isso? Né? O que eu tirei de correção disso tudo? E não levar como, eu tô sendo castigado. Mas tipo assim, cara, tô sendo preparado pro próximo nível. Exatamente. Cara, e aí é mentalidade, né, cara? Aí tá falando de mentalidade. Será que quanto você suporta passar por alguns processos para você sair mais forte lá na frente? É sobre isso. Sobre... Aí eu lembrei de Rock Balboa, pô. Não tem como lembrar do Rock 4 lá, sei lá, que ele conversa com o filho, né? A vida não é sobre o quanto você bate, mas é o quanto você consegue resistir o quanto você consegue apanhar. O quanto você consegue resistir continuar de pé. A luta, né? O quanto você consegue continuar de pé nos socos que você está tomando. É sobre isso, né? Quanto você bate, é quanto você aguenta suportar a porrada. Essa frase é fantástica, porque não é sobre quanto você bate, é quanto você aguenta apanhar. E aí, assim,
Eu tô dando muito exemplo genérico, mas vou falar algumas dificuldades aqui, porque às vezes a gente bate muito nessa tecla de dinheiro, e eu dei alguns exemplos aqui, mas, cara, às vezes são consequências naturais de coisas que você tomou decisões ruins. Sim. Não é sobre grana, mas às vezes você... Cara, você tinha vamos botar aqui, você tinha um funcionário que era o teu funcionário-chave, que te ajudava a avançar e tal, e aí com relação àquele funcionário você tomou a decisão ruim e o cara foi embora. E aí aquilo dá um peso, porque às vezes, pô, é o teu cara-chave, você tem que treinar outra pessoa, e aí aquilo te dá um baque, te dá uma reestrutura, uma desestruturada na empresa. E aí aquilo tu fala assim, cara, por que eu tô passando disso? E não foi como é que se diz? Castigo de Deus em nada, cara. Foi consequência de uma decisão natural que você tomou. Você tem que aprender com aquilo. Cara, agora eu não vou mandar ninguém embora assim. Agora eu não vou agir dessa forma. Mas eu tenho que aprender, porque senão eu vou ficar batendo e errando de novo. Às vezes, um outro exemplo interessante aqui. Ataques espirituais. Caraca. Aí você fala assim, Felipe, mas como assim ataque espiritual? Você tá muito místico. Não, cara. Você quer ver uma coisa interessante sobre ataque espiritual? Empresários são atacados espiritualmente quando se posicionam a fazer o certo, a fazer o bem. Vou dar um exemplo. Você está no meio de uma negociação, num projeto, e aí aquilo ali começa isso começa a caminhar para um caminho errado. A propina, um dinheirinho fácil, um negocinho ali que, vamos fazer um negocinho aqui que não é muito certo. E aí você começa a se posicionar como a pessoa correta. Não, eu só vou fazer o certo, eu vou me posicionar aqui. Você é atacado espiritualmente. E aquilo eventualmente te oprime. Espíritos malignos te oprimem. E aí aquilo ali, cara, não é Deus te castigando. Caraca, é verdade. Aquilo ali é você sofrendo uma consequência de algo certo que você está fazendo. Muitas das vezes é para você tirar um aprendizado daquilo, de que, cara, sempre que eu me posicionar no correto, eu vou ser oprimido. O mal não vai querer deixar eu vencer. E aí a gente... Eu não sei quem é que fala isso, mas eu acho que é um famoso americano que fala assim: o problema não é o mal. O problema é quando o bom se cala, o bem se cala. O problema não é o avanço do mal. É o silêncio dos bons. O problema não é o avanço do mal, é o silêncio dos bons. Então, na verdade, quando você se posiciona ao fazer o bem, ao fazer o certo, o mal que vai querer avançar para cima. E naquele momento, não é Deus que está te castigando, é você aprendendo e sendo mais, criando casca, sendo mais forte, para no próximo negócio entender, cara, eu vou ser atacado. Vai acontecer. Mas, cara, é pro bem da empresa, para a sociedade, é bem pro que precisa acontecer. Mas disciplina amorosa. Você quer ver uma coisa bizarra? De falar assim publicamente. Você pode estar casado, você pode estar noivo, pode estar namorando, pode estar na situação que for, num compromisso com alguém. Isso não te exime, não te tira fora de ficar encantado com alguém na rua. De se apaixonar eventualmente. Você não tá assim... Imune a isso. De passar por alguém e ter como é que se diz? Um gatilho. Assim, caraca, meu irmão, que pessoa sensacional. E não só de beleza física, né? Mas tipo, às vezes a forma carinhosa como a pessoa te trata, a atenção que a pessoa te dá. E aí você passa por aquele momento e você fica assim, caraca, será que eu tô sendo testado? Será que... Cara, e sabe o que Deus tá fazendo aí, eventualmente? Ele não tá te colocando numa situação ruim. Às vezes tem gente que pensa assim, caraca, mas é o meu casamento que não... Deus está testando teu caráter. Tá forjando teu caráter. Porque não é sobre beleza, não é sobre carinho, é sobre quem você é. Como é que você se posiciona? Mas, cara, às vezes você se coloca numa situação como essa. E você, às vezes, se sente mal, sabe como? Não fez nada, cara. Mas, às vezes, só por você, sei lá, ter sido simpático, você fica assim, caraca, meu irmão, será que tem que parar com isso? Aí a consciência vem te condenando, né? É uma parada pra você ficar ligado. Por último, só para exemplificar, situação que a gente não entende. Mistérios da vida, pessoas que vão embora. A gente vê de uma pegada agora recente de amigos que partiram de semanas para as outras, assim. E a gente não entende, cara. São mistérios da vida, mistérios de Deus, mistérios do universo que estão fora do nosso alcance, de pensamento. E a gente não tem que entender tudo também, né, cara? Deus... faz as coisas e a gente não vai entender tudo. Se você ficar nessa neuro, cara, eu preciso entender por quê. Cara, esquece. Mas às vezes é isso pra te tornar forte perante aquela situação, sabe? Lidar com perdas. Não que você não vai se sentir mal, não vai ficar triste. Não, o sentimento existe. Mas a vida vai seguir. Vai.
Eu tô forte para isso. Eu entendo esse momento, esse tempo. Vou ver um tempo do luto, um tempo de, né, de chateação Sim, ali. sim. Caramba, não gostei daquilo, mas ok. Faz parte da vida. E aquilo não vai abalar, por exemplo, a minha empresa, a minha estrutura. Porque é interessante falar disso. Olha só que é interessante falar disso. Deus muitas das vezes vai forjar a gente nesses momentos, porque às vezes você é um pilar muito grande, muito forte para a estrutura de uma empresa que tem muitas outras pessoas que precisam dessa estrutura que você tem. Agora pensa assim, dá um exemplo aqui prático. Eric há alguns anos perdeu o pai. E aí digamos que ele está tocando os negócios dele, tem lá 30 colaboradores com ele, todo mundo depende dele, você que paga o salário dos caras. Chega dia 5, você entra lá para pagar o salário dos caras. E aí, meu irmão, você perdeu o pai e desestruturou a vida. Não quer saber mais de trabalho, não quer saber mais de escritório, que se dane o resto. Meu irmão, e essas outras famílias? É verdade. Você precisa estar forjado nisso, sacou? Você precisa ter consciência, ter clareza, ter entendimento. Você fala, cara, é um tempo. Eu lembro de uma entrevista forte de um... Como é que era? Eu não lembro o nome, mas eu lembro da função dele. Era porta-voz do presidente dos Estados Unidos. Caraca. E ele... Eu acho, eu não lembro agora o contexto, mas eu acho... que foi um atentado desse de tipo 7 de setembro. 11 de setembro. Eu não sei se foi o de 11 de setembro, mas foi um atentado Sim. desse. E a esposa dele estava no atentado. Foi 11 de setembro. E aí ele sobe no palco. Sim, eu lembro disso aí. E ele comunica para a população, né, gente? Eu tô aqui comunicando. Sim. Mas eu peço um pouco de paciência, porque a minha esposa também, acabei de perder minha esposa. Tava no voo. Ficava no Pentágono foi lá. Isso aí. E aí... Eu vi o documentário, eu lembro. O próprio jornalista na hora, ô fulano, você quer um tempo? Você tá bem? Ele fala, gente, eu tô aqui exercendo meu trabalho, minha profissão, eu tenho um compromisso com essa nação e com o presidente de fazer minha parte. Então, nesse momento, eu não vou viver o luto, eu vou fazer meu trabalho, e assim que eu terminar meu trabalho, eu vou viver minha vida e tocar o luto que eu preciso tocar, porque faz parte, o luto faz parte da vida. Então, assim, de alguma forma... Você entende aí que, assim, cara, ele precisa ter emocional... Precisa, caraca. Pra fazer aquela parte que é a parte dele, sabe? E quantas pessoas dependem da gente. E a gente olhar que, assim, talvez a tua empresa não seja tão grande. Cara, mas você tem esposa, mulher, filhos, a gente tem filho pequeno. Imagina se eu perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi alguém, sei lá. E aí, ou então perdi um cliente que me desestrutura a empresa e perdi a cabeça. Cara, como é que vai ficar meus filhos? Como é que vai ficar as pessoas que trabalham comigo? Então, muitas das vezes, assim, Deus vai colocando ou permitindo, às vezes nem colocando a gente, mas permitindo com que a gente viva algo para que a gente seja forjado em algo maior, para que ele entenda que, assim, cara, pode botar pedreira no colo dele, que ele aguenta. Pode botar pressão nele, que ele aguenta. E eu tenho grandes planos para muitas pessoas viverem, e eu vou precisar de gente forte. Então, muitas das vezes é sobre isso também. Boa. É sobre isso. E deixa eu trazer um... Traz aí. Tem algum versículo aí? Tem o João, que a gente já leu, né? No mundo viver ter aflições. Cara, Hebreus 12:6 traz assim, porque o Senhor corrige a quem ama. Boa, verdade. E aí, mais uma vez, só reforço. Cara, corrigir não é necessariamente... Punição. Mas cara, sim... correção é sobre disciplina. Você que é pai, eu sou pai. Tu vai ver o seu filho fazendo algo errado. Tu não vai disciplinar, não vai corrigir? É sobre isso. Por quê? Olha só, não é assim que é o certo. E aí, ó, não pode ir por esse caminho, não faça mais isso, porque isso tá errado. Você quebra princípios, valores, enfim. Você vai corrigir. Você pode corrigir com palavras. Sim. Né? Você pode corrigir punindo. Não, aí, no caso, seria uma correção de algo, de repente, colocar de castigo. Sim. Mas para ele entender e internalizar que aquilo não pode ser feito mais, porque o pai está corrigindo. Eu vou trazer um versículo que eu sei que você gosta muito, você traz sempre aqui, Romanos 8:28. Romanos 8:28, pô. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você está passando por algo... são chamados segundo o seu propósito. Então, se você está vivendo uma crise, a oração que você tem que ter é: Deus, o que você está querendo me ensinar? Deus, eu já entendi o perrengue que eu tô passando, o buraco que eu me meti, mas o que você quer me ensinar aqui? E, cara, se você clama, se você pede, ele fala com você, ele te mostra. Aí eu lembrei de Jeremias 33:3. Clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Tá passando por um perrenguezinho?
uma aprovação, para uma correção, cara, clama a mim, clama a Deus, que Ele vai te responder. Ele vai te dar entendimento. Vai te dar entendimento, clareza, sabedoria, conhecimento. E uma coisa que eu sensibilidade, anotei discernimento. nessa reflexão, cara, que é sobre a gente permanecer na palavra. Então a gente está lendo aqui alguns versículos, que é a palavra de Deus. Jeremias 33:3. Clame a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Permanecer na palavra. Mas muitas das vezes a gente só quer ler versículo de bênção. É verdade. Muitas vezes a gente só quer ler coisinha bonitinha, que vai, alto astral e pá. E às vezes não é só sobre ler versículo de bênção. Às vezes é sobre, cara... como é que é? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles então, que amam. Eu amo a Deus. Deus, isso aqui tá cooperando na minha vida pro quê? Me mostra. Me mostra. Me traz clareza, me dá entendimento. Eu não tô vendo, não tô entendendo. Não tô entendendo, tá tudo ruim. Não tô entendendo. Me mostra. Permanece na palavra. É. Porque tem gente que chuta o balde nessa hora, né? Deus, na moral, já deu pra mim. Não creio, não acredito mais não, isso é tudo mentira. E não é o tempo disso, é o tempo de, cara, permanecer na palavra. E não só nos versículos bonitinhos. É verdade. Sobre isso, mano, mas sobre isso. Então, assim, para trazer um apanhado, deixa eu ver se eu deixei um versículo, que eu anotei alguns versículos, mas acho que é muito sobre isso. É entender que tempestade... Você quer ver? Aquele versículo que a gente falou... De Jesus no barco. Jesus no barco. O quanto os discípulos aprenderam durante aquela viagem, aquela tempestade ali. Jesus estava no barco. Tava tempestade comendo solto, todo vento mundo ia morrer. E barco batendo, uma onda batendo. Todo mundo ia morrer no cenário natural, todo mundo ia morrer. Pensaram que ia morrer, óbvio, e Jesus dormindo. E aí eles chamam lá Jesus, e aí, meu irmão, Jesus falou assim, meu irmão, calm down. Deu ordem para a tempestade. Olha o aprendizado que os caras tiveram. Primeiro, calma. No meio da tempestade, muita calma nessa hora. Eu tô aqui. Exatamente. Então, se Jesus está no teu barco, na tua empresa, no teu negócio, na tua vida, calm down. Respira. Chama ele para perto. Jesus, e agora? O que eu faço? E aí, ele mesmo ali já diz, cara, começa a dar ordem para os teus problemas. Começa a dar ordem para as tuas situações. Começa a dar ordem. Declarar sobre aquilo que você quer viver. E aí vem um exercício interessantíssimo, porque é nesse momento que você começa... eu lembro de Jó, onde fala assim... cara, vai lá, condena teu Deus e morre. E morre. Trazendo para um dia de hoje... Cara, vai lá reclamar, cara, dos problemas. Vai reclamar do Lula, vai reclamar do Bolsonaro, vai reclamar do funcionário, vai reclamar do Trump. Cara, não. Aprende com Jesus, pô. Dá ordem pro que você quer que aconteça. Porque não é sobre o que eu quero viver. É sobre o plano dele através da minha vida, pô. Então, o que eu preciso dar ordem aqui? Deus, eu declaro... É isso. Vida fluindo através dos meus negócios. Isso aí. Dinheiro jorrando, de serviço aparecendo, clientes satisfeitos, me indicando. Cara, começa a declarar, começa a declarar. E ao invés de declarar coisas ruins, negativas. Então, só isso já é um baita aprendizado. Isso aí é sensacional. Se você tiver esse entendimento, por mais que as situações estejam adversas, estejam achando que estão contrárias, cara, é a hora de você exercer mais tua fé ainda. Chamar Deus para perto, Jesus para perto, confessar e se humilhar, né? Aquele que se humilha será exaltado, né? Os humilhados serão exaltados, quando as pessoas acham que é humilhar. Não, é quando você se humilha. Deus olha e um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Tá ali, se humilha, diz, abre seu coração, expõe tudo aquilo, né? Só há transformação quando há exposição, quando você confessa e se arrepende e pede ajuda. É isso. Muito bom, muito bom. Então, acho que, cara, pra gente já caminhar pros finalmente aqui, entendendo que o nosso tema é sobre crescendo através das tempestades, entender que as tempestades vão existir. Faz parte do pacote. Faz parte do pacote de empreender. Se você não está crescendo é porque você não entendeu ainda. Então as tempestades são o momento de crescimento. É o momento que você vai entrar num furacão e vai sair vivo do outro lado. E esse sair vivo do outro lado é o que vai... Cara, agora eu tô robusto.
Agora eu posso enfrentar outros furacões. Então, se você não entendeu essa dinâmica ainda, é porque você não prestou atenção. Então, passe a olhar para isso. Passa a olhar, cara, o que eu preciso aprender com isso? Verdade. Briguei com alguém, discuti com o funcionário, pô, não deu certo no banco, não deu certo. O que eu aprendi com isso? Sacou? E aí, cara... E o que eu posso fazer daqui para frente? É sobre isso. Para melhorar, ou enfim, para isso não se repita. É isso. Entender com os erros. Criar processos, criar dinâmicas. Isso aí. Cara, sobre isso. Eu acho que o aprendizado, a reflexão fica sobre... Tempestade faz parte do pacote e a gente... Leva um guarda-chuva. Boa. Muito bom. Olha só, se você é empreendedor, tá entendendo toda esses episódios, essa série sobre expressando a glória de Deus dentro do seu negócio, você tá gostando, cara, comenta aqui embaixo, diz o que você tá aprendendo com essa série e compartilha esse episódio com seus amigos empreendedores para eles levarem tudo isso que a gente tá falando, né? esses desafios, esses exercícios que a gente está falando aqui. Sim. Sobre essa reflexão diária sobre o que a gente está falando. Se você está achando interessante, então compartilha aí e aproveita, segue a gente nas redes sociais. Todo dia sai um episódio novo. Todo dia sai um corte novo aqui nas redes sociais, Instagram, TikTok. Então segue a gente também, não só aqui no YouTube, mas também no Instagram e TikTok. Todo dia sai um corte e toda semana sai um episódio novo. E esse foi mais um episódio da série Expressando a glória de Deus nos seus negócios. Então, se você entendeu, se você viver isso tudo que a gente está transmitindo nessa série, nessa pequena série, eu tenho certeza que vivendo essa realidade, vivendo esse entendimento, certamente a glória de Deus será exposta através da tua vida e naturalmente através da tua empresa. Então, muito bom. É isso. É isso. Então, se você gostou, aproveita e compartilha para quem você quiser. E é isso. Fique com Deus e até o próximo episódio. Valeu. Valeu.